receber o Prêmio Nobel da Paz. Tinha apenas 35 anos de idade e era o mais jovem ganhador do Prêmio Nobel em toda a história. Em seus pronunciamentos, Martin Luther King sempre lembrava que havia um longo caminho a percorrer até que seu sonho se tornasse realidade. E ele estava certo. A discriminação racial ainda era norma no sul dos Estados Unidos. Grupos de defesa dos direitos civis enviaram universitários do norte, negros e brancos, para cidades do sul, a fim de trabalharem pela justiça e igualdade. Em 64, no governo Lyndon Johnson, o Congresso americano aprovou a Lei dos Direitos Civis. A lei proibiu a discriminação racial no emprego, nas instalações públicas, sindicatos e muitas outras situações. O racismo se tornou um crime federal. Em abril de 1968, uma das vozes mais poderosas da América se calou. Mas o sonho de justiça e igualdade de Martin Luther King não morreu com a bala do assassino. De agosto de 1968. Tanques soviéticos ocupam o centro de Praga para acabar com as reformas que prometiam liberdade e um novo estilo de governo ao povo da Tchecoslováquia. A crise entre a União Soviética e seu estado satélite já vinha se agravando há meses. Alexander Dubček, o novo líder do Partido Comunista Tcheco, queria distanciar seu país da dura linha política stalinista da União Soviética e de outros países do Pacto de Varsóvia. Ele relaxou a censura à imprensa e iniciou uma série de reformas democráticas. Moscou e o Bloco Comunista eram contra as mudanças e fizeram tudo o que podiam para pôr os tchecos na linha. Em 21 de agosto, após muitas ameaças e manobras políticas, os tanques russos invadiram a Tchecoslováquia. Dubček viu que era inútil enfrentar o poder superior dos soviéticos e não resistiu. Mas os tchecos protestaram e enfrentaram uma dura repressão. 20 anos iriam se passar até que a Tchecoslováquia reconquistasse a liberdade. Mas naquela manhã de primavera, o mundo viu claramente que ninguém jamais seria livre no comunismo soviético. De julho de 1969, uma das datas mais importantes da história mundial. 600 milhões de pessoas viram na televisão como o astronauta americano Neil Armstrong deu os primeiros passos na superfície da Lua, que representaram um salto gigantesco para a humanidade. No Natal de 1968, os americanos já tinham dado um enorme passo rumo à conquista da Lua, quando a Apollo 10 orbitou o satélite. Tripulada por 3 exploradores corajosos, Stafford, Young e Cernan, sua missão era preparar o caminho para o desembarque na Lua. A Apollo 10, apelidada pelos astronautas de Charlie Brown, o personagem dos quadrinhos, voou baixo sobre a superfície lunar. A experiência mais audaciosa foi quando o módulo lunar, conhecido como Snoopy, chegou a 14 quilômetros da Lua. Depois de 7 dias e mais de 800 mil quilômetros de viagem, os 3 astronautas voltaram em segurança para a Terra. No ano seguinte, 1 milhão de espectadores se reuniram em Cabo Kennedy para ver o lançamento da Apollo 11 e o início da maior aventura do homem. A tripulação era formada por Armstrong, Michael Collins e Edward Aldrin. Enquanto os astronautas faziam história com seus voos, o mundo podia acompanhá-los graças às novas tecnologias. Sinais de vídeo e áudio percorriam 400 mil quilômetros no espaço até chegarem à Terra. Finalmente, o grande momento tinha chegado. Pela janela do módulo lunar,
os astronautas podiam ver a superfície árida e as crateras se aproximando durante o pouso. Pouco depois, o homem dava seus primeiros passos na Lua, pronto para iniciar sua caminhada pelas estrelas. This is the century of discovery, and surely this is the story of... 5 de setembro de 1972. O mundo fica chocado quando 11 atletas israelenses são assassinados por terroristas árabes nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha. Um grupo ultra-radical, o Setembro Negro, se infiltrou na Vila Olímpica, onde 10 mil atletas estavam alojados. Às 5 da manhã, os terroristas entraram no dormitório dos israelenses. Um treinador conseguiu dar o alarme e 18 membros da equipe conseguiram escapar. Mas outros 2 atletas foram mortos e 9 tomados como reféns. Às 9 da manhã, a Vila Olímpica estava cercada por centenas de policiais e 26 atiradores de elite. Ao meio-dia, os terroristas anunciaram suas exigências: a libertação de 100 palestinos das prisões israelenses e salvo-conduto para que os guerrilheiros deixassem a Alemanha em segurança. Mas Israel não aceitaria as exigências dos terroristas. Eles e seus reféns foram levados de helicóptero até uma base aérea alemã, onde um avião os aguardava. Os atiradores alemães abriram fogo. Os terroristas revidaram. Os 9 reféns israelenses morreram, junto com 4 dos 7 terroristas e um policial alemão. 4 das vítimas morreram queimadas quando um terrorista lançou uma granada e incendiou o helicóptero. Os jogos foram suspensos por um tempo, mas continuaram após uma cerimônia em homenagem aos mortos. A polícia alemã recebeu duras críticas pela falta de segurança na Vila Olímpica. O atentado em Munique foi o dia mais trágico na história das Olimpíadas. Um evento que tinha o único propósito de celebrar a fraternidade se tornou palco de um sangrento ato terrorista. E mostrou que a humanidade ainda estava longe da união e da verdadeira paz. De março de 1974, o general Ernesto Geisel se torna o 4º presidente do regime militar e dá início à transição democrática no Brasil. A escalada de protestos em 68 tinha levado a um endurecimento do governo militar e também a uma radicalização da luta política. Setores da esquerda partiram para a luta armada, com atentados terroristas e sequestros nas cidades e a guerrilha na selva, na região do Araguaia. Em 1969, o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick permitiu que a esquerda conseguisse a libertação de 15 presos políticos e a divulgação de um manifesto contra a ditadura em toda a mídia brasileira. Os militares reagiram intensificando a repressão. Os 2 principais líderes da guerrilha, Carlos Marighella e Carlos Lamarca, foram mortos. Em 1970, o regime militar chegou ao auge. O presidente era o general Emílio Médici e a palavra de ordem era Brasil, ame-o ou deixe-o. Sob o comando de Pelé, Gerson e Tostão, a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial no México. Mas nem tudo era festa. O modelo econômico implantado em 64 já dava sinais de esgotamento e a oposição ao regime aumentava. Assim que assumiu, Geisel enfrentou a resistência da linha dura. Em 75, o jornalista Vladimir Herzog foi morto sob tortura na sede do 2º Exército em São Paulo. Geisel afastou o general Edinardo Dávila Mello do comando de São Paulo e também conseguiu afastar o general Silvio Frota do Ministério do Exército. A ideia era neutralizar o grupo mais autoritário das Forças Armadas e iniciar uma transição lenta, gradual e segura para a democracia.
A abertura, como era chamada a política de Geisel, enfrentaria muitos testes. Em 78, os operários voltaram à cena política com as grandes greves da região do ABC. O movimento grevista era liderado pelo metalúrgico Luiz Inácio da Silva, Lula, que mais tarde seria o fundador do Partido dos Trabalhadores e se tornaria um dos políticos mais importantes do país. Em 79, o general João Batista Figueiredo assume a presidência. Ele tinha sido escolhido por Geisel para dar continuidade à política da abertura. Nesse mesmo ano, o Congresso acabou com o bipartidarismo e aprovou a lei da anistia. Os exilados retornaram. Leonel Brizola, Fernando Gabeira e Luiz Carlos Prestes, líder histórico dos comunistas. O Brasil avançava rumo à democracia, mas os militares ainda permaneceriam no poder até 85. Os anos 70 são marcados por momentos de crise e de esperança. A ciência desvenda o mistério da fecundação e nasce o primeiro bebê de proveta. Frágil como um bebê, é também o primeiro acordo de paz do Oriente Médio. Mas ele vai sobreviver. Termina a Guerra do Vietnã e os americanos voltam para casa derrotados. O escândalo de Watergate força o presidente Nixon a renunciar. A América vive seu inferno astral. I shall resign the presidency 8 de agosto de 1974, dia em que o presidente americano Richard Nixon renunciou. at that hour. Sua queda foi causada pelo escândalo Watergate, que tinha estourado 2 anos antes. Na noite de 17 de junho de 72, 5 homens foram presos depois de invadirem o edifício Watergate em Washington. Eles estavam na sede nacional do Partido Democrata, de oposição a Nixon. O que parecia um crime comum, logo se tornaria uma crise política, graças às reportagens de Bob Woodward e Carl Bernstein, do jornal Washington Post. Eles descobriram que os 5 invasores estavam espionando o Partido Democrata e que a operação era comandada por Howard Hunt e Gordon Liddy, ligados ao Partido Republicano de Nixon. From this office. No início do escândalo, o presidente Nixon dizia não ter nada a ver com a história. E em novembro de 72, conseguiu se reeleger com uma vitória esmagadora sobre o candidato democrata George McGovern. Mas logo no início de 73, ficou evidente que assessores do círculo íntimo de Nixon estavam envolvidos no caso. O Senado americano criou um comitê de investigação liderado pelo senador Sam Erwin. O ex-conselheiro de Nixon, John Dean, disse ao comitê que o presidente sabia sobre o Watergate. Outro funcionário da Casa Branca revelou que Nixon gravava suas conversas, inclusive as conversas sobre o Watergate. O comitê do Senado pediu as fitas. Nixon se negou a entregá-las. A disputa foi parar na Suprema Corte, que por 8 votos a 0 mandou o presidente entregar as fitas. O círculo da justiça se fechava. 7 pessoas foram processadas e mais tarde condenadas por roubo, conspiração e espionagem eletrônica no edifício Watergate. Bob Hedelman e John Ehrlichman, conselheiros de Nixon, e o ex-procurador-geral dos Estados Unidos, John Mitchell, foram acusados de obstrução à justiça. O Senado iniciou um processo de impeachment contra Nixon. Finalmente, ao ver que seria afastado do cargo pelo Congresso, Nixon renunciou.